Muito bem, galera, voltamos a mais uma aula. Para a aula de hoje, eu vou ensinar vocês a montarem um fluxo de caixa profissional no Excel, onde vocês vão poder lançar contas a receber, contas a pagar, e aí a gente vai ter duas visões desse fluxo de caixa. Uma em forma de extrato, onde eu tenho lá entrada, saída, saldo, e essa tela eu posso usar inclusive para fazer conciliação bancária, porque a gente vai poder sim escolher o banco que quer analisar o fluxo. Ok? Em uma segunda tela nós vamos ter uma visão de resultado de caixa, onde nós vamos abrir conta a conta, receita e despesa e vamos ter lá um resultado do mês. Feito? Uma aula muito legal, na verdade, duas aulas, a aula de hoje e a aula de amanhã, porque nós temos uma segunda parte, o conteúdo ficou um pouco extenso e algo muito importante, o arquivo está disponível para download. É claro, o arquivo, a estrutura do arquivo, né? As funções e tal, elas não estão prontas. Uma boa aula, espero que vocês gostem e vamos ao conteúdo. Muito bem, esse é o material que eu vou disponibilizar para vocês. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para baixar esse arquivo. É o arquivo que usaremos para montar o nosso fluxo de caixa. E vocês vão perceber que muita coisa aqui vai estar meio que pronto, tá? Eu já criei aqui em cima alguns botões que funcionam como se fossem hiperlinks mesmo, tá? São hiperlinks e dão essa sensação de botão, ok? Então a guia financeira está pronta e já vai ter alguns lançamentos aqui também para vocês já testarem. Clientes, e aí o cadastro de clientes ele está um pouco incompleto, tá? Eu só coloquei aqui o nome do cliente, mas se você for aplicar no seu dia a dia, já pode pegar esse modelo, criar aqui o cadastro dos seus clientes, está tudo pronto. A mesma coisa para fornecedor, centro de custos, já cadastrei alguns aqui, plano de contas e tenho também os bancos, porque a ideia é que a gente consiga montar um fluxo de caixa em forma de extrato, que é inclusive o nosso trabalho de hoje, uma parte, porque essa, teoricamente, é uma parte um pouquinho mais complicada e nós vamos começar na aula de hoje e terminamos na nossa próxima aula, beleza? Bom, vamos aos trabalhos então. Queremos montar o nosso um fluxo em forma de extrato. E é bem legal porque a gente consegue provisionar entradas e saídas e a gente já sabe quando que vai faltar dinheiro. Esse tipo de fluxo é muito legal e eu uso muito no meu dia a dia. Adoro esse tipo de fluxo de caixa. Tem um outro modelo que é o fluxo de mês, onde ele vai abrir mês a mês, que aí é na próxima aula que nós vamos ver. É até mais fácil de montar porque nós usaremos aqui a tabela dinâmica com segmentação de dados. Mas isso é algo que nós vamos ver na nossa próxima aula. Bom, nós vamos começar montando o extrato. E a ideia qual é? A ideia é que esse período aqui de cima, ele seja um nosso parâmetro de período para definição aqui embaixo. É a data inicial, seja, claro, o início do fluxo, e ele vá criando datas até o nosso final. Beleza? Nós vamos usar aqui a função C para fazer isso. Função C com função E. Mas a primeira linha ela tem uma função diferente. Qual é a primeira linha? A primeira linha é C, e aí a função C formada de três parâmetros, teste lógico, o valor ser verdadeiro e o valor ser falso. O meu teste lógico aqui é o início do fluxo. A célula C8, ela é diferente de vazio, ponto e vírgula. Se for diferente de vazio, significa que alguém startou a data e eu quero que essa data venha para cá. Eu quero que essa data inicial venha para cá. Então, se C8 for diferente de vazio, o resultado é C8. Do contrário, eu quero vazio. Perfeito? Fechei parênteses. Pronto, a definição está aqui. Então, se não tiver nada, é zero. Se tiver alguma coisa, ele traz para mim. A partir da segunda, a verificação começa a ser um pouco diferente. Vamos lá. Teoricamente, a verificação vamos fazer o bruto aqui. Esse cara mais um. Só que, e se esse cara tiver vazio? Dá erro de valor? Não quero erro de valor. Então, venho aqui e coloco uma regra. A regra é: se esse cara de cima, se a célula B12 for igual a vazio, o resultado é vazio. Do contrário, eu quero que ele faça esse incremento de 1. Dou um Enter e pronto. Agora sim. Tá vazio? Tá vazio. Arrasto e ele vai criar a sequência para mim. Agora a gente tem um segundo problema. O segundo problema é o meu limite. Eu vou inclusive colocar um limite mais curto aqui. Vou colocar até o dia 8. Teoricamente esse cara não pode aparecer. Nem ele e nem nenhum que está logo abaixo. Ok? Então a minha verificação precisa de mais uma condicional. Então lá na minha condicional, lá no meu teste lógico, onde até então eu pergunto se B12 é igual a vazio, eu vou colocar agora uma função E, porque eu quero duas verificações. A verificação aqui é: B12 é igual a vazio e ponto e vírgula, o meu segundo teste lógico, detalhe, eu já vou fechar o meu parênteses para que vocês entendam que esse intervalo aqui é o intervalo do teste lógico, que eu preciso colocar agora mais uma condição.
E a condição aqui é a seguinte: a célula de cima, ela é igual ao limite que eu coloquei lá, ao final do fluxo? E aí a gente vai analisar junto. Só não posso esquecer de colocar cifrão. Tá aqui, ó. Ok. Aí eu estou dizendo aqui o seguinte: se B12, que é a célula de cima, for igual a vazio, e aí não é E, né? Vamos lá, vamos trocar aqui. Ou B12 for igual à data de hoje, eu quero vazio. Vamos ver se ele fez certo? Vamos lá. Então ele entendeu o meu limite. Agora o que eu faço? Repetindo aqui a função. Se B12 for igual a vazio ou B12 for igual à data limite, eu quero vazio. Do contrário, eu quero que ele faça essa verificação. Pego e arrasto. Teriam outras formas de fazer esse teste lógico, mas dessa forma ficou bem interessante. Eu agora arrastei até a linha 90 e aí você vai ter que determinar um limite. Porque, claro, se a pessoa quiser ver um fluxo de 2, 3 meses, isso vai depender muito da sua necessidade. Ele vai abrir o campo. É claro que se eu arrastei até a linha 90 e eu quiser ver 120 dias, eu não vou conseguir. Então você precisa avaliar isso, beleza? No meu exemplo aqui, estou trabalhando com 90 dias para frente, tá? Mas isso, repito, depende da sua necessidade. Agora vamos à função que vai fazer a soma das entradas. E para fazer a soma das entradas, a gente precisa ficar atento a um ponto aqui. Na verdade, não só um, alguns. Mas vamos lá entender um pouquinho como funciona. Eu quero que ele faça a soma dos valores. E a soma dos valores, lá na nossa tabela de valor, eu tenho valores que já estão pagos e valores do título. Quando ele for fazer a soma do que já foi pago, eu quero que faça a soma da coluna valor pago, porque se já tiver um juros ou se tiver um desconto, eu quero que pegue o valor já efetivado, beleza? Quando for um vencimento à frente, ele vai pegar o valor do título. E a gente vai ter que fazer aqui dois soma-Cs. O primeiro vai pegar o valor pago. E quando ele pegar o valor pago, ele vai pegar a data de pagamento. Se a data de pagamento for igual, eu quero que ele faça a soma. Vamos fazer então esse trabalho lá no nosso extrato. Vamos lá. Igual soma-Cs. Abro parênteses. Intervalo soma. O intervalo soma, vamos lá no financeiro, é o intervalo do valor pago. No nosso primeiro exemplo, vamos fazer a soma dos valores pagos. Ponto e vírgula. E agora começa o intervalo de critérios. O nosso primeiro critério é que, para entradas, eu preciso ter tipo igual a receber. Então, o meu intervalo foi o intervalo do tipo, ponto e vírgula, o meu critério será igual a receber. Está aqui, ó, entre aspas, receber. Eu vou fazer o seguinte, uma coisa que vai facilitar o entendimento. Vamos lá, Alt, Enter, para jogar aqui para baixo, para a gente conseguir visualizar melhor. Ó, intervalo soma foi o nosso primeiro parâmetro e o nosso segundo parâmetro foi o intervalo do critério, que é o do tipo. O terceiro parâmetro eu já deixei do lado, porque é o critério daquele próprio tipo. Está aqui, receber. Ponto e vírgula. Eu quero também que ele verifique a data do pagamento. Então vamos lá, Alt Enter, e vou selecionar o intervalo da data de pagamento, porque o intervalo da data de pagamento, ponto e vírgula, precisa ser igual à data que está na mesma linha lá, né? Então, lá na planilha do extrato, eu vou selecionar a data da mesma linha. E assim eu estou dizendo que a data precisa ser igual a essa. Beleza. É só isso? Ponto e vírgula. Não. Por quê? Porque eu também quero que ele leve em consideração o banco. Eu quero que a pessoa selecione aqui em cima o banco. E para selecionar o banco, preciso, lá no financeiro, selecionar a coluna do banco. Está aqui. Ponto e vírgula. Lá no extrato, selecionar o banco. Ok? Eu tenho aqui duas células, então tenho intervalo e critério na mesma linha, e lá em cima o intervalo soma. Eu preciso colocar cifrão no B7. O meu B7, ou seja, o banco, ele não pode mudar. Quando eu arrastar, eu quero que ele seja o mesmo banco para todos. Já a data de pagamento, eu quero que ela mude. Eu quero que quando eu arrastar para a célula de baixo, eu quero que ele entenda que é o próximo dia. Vou dar um Enter, vou arrastar e ele agora vai fazer para mim a soma dos valores. Vamos lá definir o Santander? Tá aqui. Opa, apareceu aqui. Se eu definir como Sicoob, ele tira, mas tem algum recebimento? A princípio não. Vamos só confirmar lá no financeiro. Tem aqui no Sicoob, no dia 2, esse valor. Então, tem que ter lá no dia 2 do 10, um valor pago. Vamos lá no Sicoob. Dia 2 do 10. Por que que não tem? Não tem porque o Sicoob, o lançamento que eu tenho é o lançamento de apagar, certo? Então, no princípio, tudo certo, ele está fazendo a verificação correta. Só que, vamos lá no nosso extrato, tem um detalhezinho bem importante aqui, vamos lá. Eu quero que, quando a pessoa
deixar o campo banco em branco, eu quero que ele traga tudo. Como que eu faço para ele trazer tudo? Vamos lá. Lá na nossa função eu tenho um parâmetro que determina o banco. Eu vou dizer o seguinte: se o campo banco, eu vou copiar ele inclusive, ó, se o campo do banco for igual a vazio, ponto e vírgula, eu quero que ele use como parâmetro de critério o asterisco. O que esse asterisco vai fazer? O asterisco vai entender que eu quero tudo. É um caractere coringa, inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre caractere coringa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse vídeo sobre caractere coringa, e é muito legal que vocês vejam, tá? Bom, se não for em branco, ou seja, se o banco for definido, eu quero que o banco apareça. Então tá aqui, é uma simples função C. Se o banco estiver vazio, usa asterisco. Do contrário, usa o banco que foi definido. Dou um Enter e agora arrastei e pronto. Independente de eu selecionar Santander ou em branco, ele traz o valor. Quando eu seleciono Sicoob, não tem nada. Para a gente fazer um teste, eu vou colocar um outro título pago aqui no Sicoob e vou colocar a data de pagamento. Eu vou colocar agora no dia 3 e vou colocar o valor de 1.200. Está aqui o Sicoob, 1.200. Está aqui o Santander, 2.300. E, tirando tudo, ele traz os dois. Perfeito, atingimos o nosso objetivo aqui. Nós vamos fazer o mesmo cálculo, a mesma função, só que para o apagar. Tá fácil isso, hein? Venho aqui e copio esse cara, Ctrl C, e vou levar para o apagar. Colei. Só que esse caso aqui não é receber. Então, o único parâmetro que muda é que o tipo aqui é pagar. Dou um Enter e arrasto. Pronto. Inclusive, já tem aqui o 1.250, tá? Então, até aqui ok. Só que é o seguinte, nesse modelo aqui de fluxo, ele só está trazendo valores que já foram pagos e eu quero os valores que eu tenho a vencer. A função que eu tenho para fazer o cálculo aqui é a seguinte, é simples, segue a mesma lógica. Querem ver? Sinal de mais, ó, entrei lá na primeira célula do valor de entradas, tá? Vou colocar um sinal de mais depois desse soma Cs, vou até dar um Alt Enter para ele ir para a próxima linha, e vou começar uma nova função soma Cs aqui. Nessa nova função soma Cs, eu tenho um intervalo soma que é o mesmo. Então, vou lá selecionar o meu intervalo soma. Financeiro, o intervalo soma agora é o intervalo de tipo, tá aqui, está selecionado. Intervalo soma está definido, ponto e vírgula, e dou um Alt Enter. Agora a gente começa com intervalo e critério. Eu vou selecionar o intervalo do tipo e vou dizer que tipo, ponto e vírgula, precisa ser igual a receber. Fechado? Ponto e vírgula, Alt Enter. Próximo parâmetro. O próximo parâmetro, percebam que eu estou até olhando para os parâmetros de cima, da função de cima. Eu tenho aqui a data de pagamento, que aí no caso não é data do pagamento. Eu preciso olhar o vencimento, porque esses títulos não foram pagos ainda. Então eu quero que data do vencimento, selecionei, ponto e vírgula, seja igual, planilha do extrato, e vou selecionar a data que eu quero que ele veja. Está aqui selecionado. Perfeito. Ponto e vírgula. Próximo parâmetro, Alt Enter. Eu preciso definir o banco. Volto para o financeiro e seleciono o banco novamente. Ponto e vírgula. O banco precisa ser igual ao quê? Eu vou fazer a mesma regra lá de cima. A mesma regra. Eu preciso que ele veja se está vazio e tal. Eu posso, inclusive, copiar a minha função C. Ó, copio e vou colar aqui embaixo. Para quem tem acompanhado aí as evoluções do Excel, existe uma função nova chamada LET. Tá? Ela ainda não está disponível para todo mundo, mas logo que ela ficar eu vou conversar sobre essa função, quero explicar sobre ela, e ela resolveria problemas como esse, porque a gente passa a ter a possibilidade de trabalhar com cálculos na memória. Tá? Aí o que eu defini uma vez, não preciso ficar fazendo várias vezes, como foi o caso aqui, né? Fiz 2 vezes a mesma função C. Bom, isso é algo que nós vamos ver lá no futuro, logo que essa função estiver disponível para todos, beleza? Então tá aqui a nossa função soma Cs, né? Lembrando que a função soma Cs, ela faz a soma com base em condicionais, está definido, pronto, dou um Enter, agora eu arrasto e ele passa a trazer não só os valores que já estão pagos, mas também os que estão a vencer, beleza? A vencer do mesmo mês. E tem, deixa eu ver se tem alguma coisa de meses futuros, não tem nada para frente. Deixa eu só fazer um teste aqui. 20/11, tem aqui sim, ó, 10/11, beleza? Então, tá tudo certo, tá bonitão. Eu vou fazer a mesma regra agora para saídas. Posso copiar? Olha que molezinha, vamos lá. Entrei na minha função do receber, tá aqui. Ó, lá depois do sinal de mais eu copio. Copiei, dou um Enter.
volto lá no saídas e colo. E só não posso esquecer de mudar, que agora eu não quero receber, eu quero pagar. E ele vai fazer a mesma verificação, só que para o apagar. Arrasto e nós passamos a ter aqui um fluxo já quase pronto. Por que eu digo quase pronto? Tem um detalhe muito importante e na hora de construir esse extrato a gente precisa ficar muito atento, que é o quê? Saldos anteriores. Eu tenho aqui o saldo do banco e tenho também toda a movimentação que aconteceu antes da data que o cara definiu aqui. Então eu preciso ter esse acumulado, que é algo inclusive que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Eu quero agora fazer o saldo aqui. E o meu saldo é o simples cálculo. Cálculo aqui é o quê? Vamos lá. Eu quero que pegue a entrada menos a saída, e nesse caso, na primeira célula do saldo, eu teria que ter os saldos anteriores. Eu não tenho ainda, então por enquanto fica assim, beleza? Na célula de baixo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o saldo do dia anterior, somar as entradas e diminuir a saída. Dou um Enter e agora a minha movimentação começa. Então, esse menos esse, 200. No dia seguinte entra 1.200. O meu 200 negativo passa para 1.000 positivo. E assim ele vai fazendo até lá embaixo. Tem um detalhezinho aqui, ó. A data não está preenchida. Não quero que faça esse cálculo, né? Então, eu venho aqui, lá em cima, olha lá na função soma Cs, eu vou colocar aqui uma função C, dizendo o seguinte: se a data for igual a vazio, eu quero que fique vazio. Do contrário, eu quero que faça o soma Cs. Só não posso esquecer de lá no final fechar parênteses, porque toda essa função ficou dentro da função C. Olhando assim até que fica bem organizado, né? Dá para entender bem cada etapa que está sendo feita. Eu dou um Enter e arrasto. Aqui, ok. Faço isso também para saídas. Então vamos lá. Alt Enter, função C, abro parênteses e digo: a data daquela linha é igual a vazio? Se for, eu quero vazio. Do contrário, eu quero que faça a operação. Fecho parênteses lá no final, lá embaixo, e dou um Enter. E agora, quando eu arrasto, ele faz o cálculo para mim. Não podemos esquecer do detalhe aqui, né? Também para a função do saldo, porque senão o saldo vai dar erro de valor. Minha verificação aqui é se a data, e aí eu estou fazendo a segunda linha agora, né? For igual a vazio, o resultado é vazio. Do contrário, faço o cálculo. Arrasto, só que lá na primeira linha, como é um cálculo diferente, eu também vou fazer. Por enquanto, esse cálculo está incompleto. Se a data for igual a vazio, resultado é vazio. Do contrário, faça o cálculo para mim. E agora, se eu não definir nada aqui, fica tudo em branco. Definir, ele vai listar para mim. Qual é o meu limite? Quero até o dia 30/10/2020. Perfeito. E ele já listou o meu fluxo de caixa até essa data. Isso aqui é muito legal, porque dá uma visão bem interessante para a gente do futuro. Aí, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vamos lá. Lá em bancos, eu tenho aqui o meu saldo, certo? Tá aqui, ó. Cada banco tem um saldo inicial. O saldo inicial, ele é o valor que tinha antes de eu começar o meu fluxo, né? Então, se eu comecei o meu fluxo no dia 1º/10, eu tenho que pegar o saldo do dia 30/9. Fez isso? Fez. Ok. Aqui o meu saldo anterior, ele é de 1.000 e de 2.000 para o Sicoob. Eu quero agora fazer com que ele traga essa informação aqui para mim. Eu quero que ele some. Então aqui em saldo, eu vou fazer o seguinte aqui. Um soma C, então eu vou somar a esses dois valores. Vamos agora somar. Tem esse cara, mais o soma Cs. Soma Cs de quem? Vamos lá. Lá em bancos, eu quero somar o valor, ponto e vírgula, intervalo do critério é o nome do banco, ponto e vírgula, e o meu critério é o banco que a pessoa definiu lá no extrato. Selecionei aqui a célula C7. Eu vou dar um Enter e em partes vai funcionar, porque eu vou definir o banco. Tá aqui, Santander começou com 1.000, Sicoob começou com 2.000. E quando não definir nada, o que eu quero que faça? Aí entra o nosso C. Esse cara aqui for igual a vazio, eu quero que use asterisco, né? Vou dar um Enter. Opa, faltou o que aqui? Função C, faltou fechar um parênteses, agora sim, muito bem. Então vejam, 3.000 porque não está preenchido. Selecionei o Santander, 1.000. Selecionei Sicoob, 2.000. E assim ele passa a me trazer o saldo inicial correto. Só que não é só o saldo inicial. Além do saldo inicial, nós temos os valores que ocorreram ali entre a data que eu selecionei e o meu saldo inicial. Certo? Porque agora eu estou vendo o mês 10, daqui a pouco eu vou começar com o mês 11, e aí o que aconteceu no mês 10? Como que eu vejo essa informação? Então, esse cálculo eu quero fazer
na nossa próxima aula, ok? Quem quiser tentar, quem quiser dar uma brincada aí no seu exemplo, eu inclusive convido a colocar aqui no comentário dessa aula que conseguiu ou se não conseguiu, beleza? De qualquer forma, na próxima aula nós vamos ver junto com o fluxo do mês. Pessoal, eu só quero a atenção de vocês para um ponto aqui que eu pequei, inclusive. Vamos lá. Aqui tem 2.500, eu estava dando uma olhada nisso agora. Eu não tenho 2.500 no dia 2, mas tem um detalhezinho que pega a gente vai ter que consertar isso aqui, que é o seguinte. Lá no financeiro, eu tenho um título apenas para o dia 2. Só que esse título está sendo somado tanto para o a vencer como o vencido. Isso aconteceria, lógico, se tivesse uma antecipação de título, que não é comum, mas quando a gente quer fazer um fluxo para trás ou para frente, enfim, eu preciso adequar isso. Porque assim, ó, quem tem data de pagamento não pode aparecer naquele cálculo do a vencer, correto? Então, se ele é um título já pago, não pode aparecer no a vencer. Então ele está duplicando, por isso ele está mostrando 2.500. Como que a gente resolve isso? Vamos lá. Nós vamos aqui nesse cálculo e nós vamos colocar mais um critério lá no nosso Soma CES. Fechei. Ponto e vírgula, Alt, Enter. O critério aqui é o seguinte, lá na data de pagamento, ela precisa estar vazia. Então, eu vou botar aqui, ó, data de pagamento, ponto e vírgula, igual a vazio. E para ser igual a vazio, eu vou deixar aqui duas aspas, vou dar um Enter e ele já vai fazer isso para mim. O meu 2.500 agora passou a ser 1.250, que é o valor correto. Quem não tem data de pagamento é quem deve aparecer aqui. Quem tem, não pode. Por isso, nós colocamos esse último critério. Ok? Eu quero a atenção de vocês para um detalhe que foi bem interessante, que é o seguinte. Aqui, ó, na hora de selecionar pagar e receber, isso define se ele vai trazer a lista de fornecedores ou, se for a receber, a lista de clientes. Como que eu fiz isso? Vamos lá. Eu fui lá no meu cadastro de clientes, selecionei a coluna com os nomes dos clientes e dei um nome. Eu chamei de receber. Inclusive, lá em fórmulas, eu consigo ver isso. Ó. Gerenciador de nomes, receber. O receber nada mais é do que o intervalo nome da tabela 6, que é esse cara aqui. E lá no fornecedores eu fiz a mesma coisa, chamei de pagar. Tá aqui, tabela 5, nome. Porque existe uma função no Excel chamada indireto. Essa função indireto, eu usei ela aqui, ó, nesse intervalo, nessa lista de opções. Lá na guia dados, eu tenho validação de dados, coloquei a validação por lista, né, que já é bem comum, muita gente usa. E eu disse o seguinte, eu quero o valor da mesma linha olhando para a célula C8. Então, ele pega o valor da célula C8, é claro que para cada linha tem o seu valor. O que eu fiz na prática? Vamos lá. Peguei esse cara aqui e disse, olha, usa a função indireto, abro parênteses, venho aqui e selecionei o texto receber. É claro que se for receber, ele vai trazer o intervalo receber. A função indireto vai fazer com que ele traga o intervalo receber. Senão ela vai trazer o intervalo pagar. E o intervalo pagar é o intervalo com os nomes de fornecedores. Certo? Foi uma sacada bem interessante que a gente pode usar isso em várias situações. Porque me permite trazer listas diferentes com base no nome que eu escolho na célula. Isso porque a função indireto me permite fazer isso. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu uso a função indireto. Feito? Por hoje é só. Nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. E na nossa próxima aula, que será ainda nessa semana, eu quero postar sobre a continuação desse extrato, porque eu quero trazer a movimentação entre o saldo inicial e a data que a pessoa selecionou. Isso é muito importante na montagem do meu fluxo. E também quero montar junto com vocês o fluxo do mês. Isso usando tabela dinâmica e segmentação de dados. E assim, nosso fluxo de caixa, sem dúvida alguma, ficará um fluxo muito interessante para N portes de empresa, porque aqui a gente está prevendo muita coisa. Tem muita empresa que não tem metade do que a gente tem aqui. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.